Vou falar uma coisa que pode parecer bizarra. Durante as apresentações, os meus colegas, eu peço desculpas, mas vou usar aqui de escada para explicar isso, sempre se coloca os Estados Unidos como interessado do petróleo venezuelano. É verdade. Eles querem comprar o petróleo da Venezuela, eles querem ter acesso ao petróleo da Venezuela. As refinarias do sul dos Estados Unidos, inclusive, são preparadas somente para o petróleo pesado, que é aquele fornecido pela Venezuela. Mas, até o ano passado, o único país do mundo que pagava em dia o petróleo da Venezuela era os Estados Unidos. Era o principal cliente do petróleo americano e que permitiu Nicolás Maduro ter caixa. Só que me parece um pouco chocante a gente falar mas os americanos querem pegar o petróleo da Venezuela. Por que a gente nunca ouviu falar o seguinte? A Venezuela se endividou de tal forma com China e Rússia na questão de equipamentos militares, obras de infraestrutura, que parte dessa dívida foi paga com envios de carregamentos de petróleo. E chegou um momento que o volume de petróleo utilizado para o pagamento dessa dívida superou o efetivo vendido. Então, isso comprometeu significativamente a renda da Venezuela. Hoje, o preço do barril, quando eu ouvia sobre tanta questão do petróleo, eu fui consultar o OPEP, está $60. Ou seja, é verdade que não são aqueles 131 de 2003, mas também tão poucos são os $20 de quando o Chávez estava fazendo a festa. O que acontece é que a PDVSA foi sucateada, e a PDVSA hoje não produz sequer uma sombra do que ela foi capaz de produzir. Agora, desculpa o lapso, eu acabei me esquecendo do fundamental. A gente fala dos Estados Unidos quererem pegar o petróleo venezuelano, mas é o seguinte: hoje, a bacia do Orinoco, que é uma das grandes faixas de produção do petróleo, isso foi entregue à China. Perdão, à Rússia. Né? E a Rússia tem eu peguei esse dado aqui, eu vou recorrer do meu livro, que é uma informação checada. A Rússia tem 6 campos de exploração de petróleo pela Rosneft, que é uma estatal de petróleo, e ela é dona de 40% desses campos, que foi feito de pagamentos de dívida, e a China está construindo usinas de refinaria na faixa do Orinoco, pela Sinovensa, que é uma empresa mista, ou pela CNPC, que é uma estatal. Ou seja, o petróleo da Venezuela, a Venezuela não é mais dona, a Rússia meteu a mão e a China também. E a gente não se assusta. E eu vou dizer uma coisa, usando aqui uma expressão do professor Araújo. Não quero dizer que a Rússia é do mal, ou que a China é do mal, mas também a gente não dá para dizer que os Estados Unidos que são o malvadão que querem pegar. Ou seja, o Nicolás Maduro e, antes dele, Hugo Chávez, criaram as condições para vender a soberania da Venezuela. A soberania da Venezuela foi colocada em risco, e não foi por Donald Trump, não foi por Abrams, não foi por Bolton. A questão, um outro ponto que eu tomei uma anotação, que eu acho que é a questão importante, é discutir sobre o Estado criminoso, né? Ou seja, a Venezuela, eu vejo a Venezuela como um Estado sequestrado, um país sequestrado. Tá? E quando uma pessoa está sequestrada, é muito difícil o refém se libertar do seu sequestrador. Mas, como libertar a Venezuela dos seus sequestradores? Quem são os sequestradores venezuelanos? A Venezuela é um Estado criminalizado. E o que é o conceito de Estado criminalizado? É um conceito novo. Muita gente chama a Venezuela de narco-Estado. Eu refuto esse conceito. Eu sou contra esse conceito. Ele é simples para a Venezuela. Narco-Estado é aquele Estado que tem uma relação de amaziamento com tráfico, que permite cocaína. Isso foi feito lá atrás. A Venezuela é um Estado máfia, que eu chamo de Estado narco, que é uma troca das palavras, mas é que o Estado que assume posturas de criminoso. E a Venezuela é um Estado dominado por máfias. E o Nicolás Maduro é uma parte desse negócio. O sobrinho foi preso com cocaína, com 800 quilos de cocaína numa operação na América Central e Caribe. Mas era o sobrinho. Enfim, o que são as máfias que atuam na Venezuela? Nós estamos falando do ELN, o Roderick citou, tem os grupos ligados a Diosdado Cabello, tem os grupos ligados a Tarek El Aissami. Nós temos que pensar o seguinte: ajudar a Venezuela é ajudar a pensar a Venezuela friamente e a se reerguer